E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal De Frente com a Palavra. E hoje temos uma novidade, conforme vocês já puderam perceber. Estamos iniciando esse novo programa do nosso canal chamado de Lendo a Bíblia. Já estou aqui com a minha Bíblia em minhas mãos e nós vamos, lendo a nossa Bíblia, trazer aqui algumas respostas sobre questionamentos muito importantes destes últimos dias. Então, se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei, o seu joinha, tá bom? De se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e de deixar aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião sobre esse nosso novo programa aqui no canal De Frente com a Palavra. Então, vamos ao vídeo de hoje. Como vocês podem ver, o tema do nosso vídeo é Por que Deus permite o sofrimento? Nós queremos, lendo a Bíblia, trazer algumas respostas para esta pergunta tão polêmica e tão feita e tão atual desses dias. Em primeiro lugar, Deus permite o sofrimento porque Ele está no controle de todas as coisas, de modo que nada acontece sem a sua permissão. No Salmo de número 115, eu vou até abrir aqui junto com você, porque o quadro é esse, né? Lendo a Bíblia, Salmo de número 115, do verso 3 ao verso de número 4, está escrito assim: Pois o Senhor nosso Deus está nos céus e faz tudo o que quer, mas os deuses de outros povos não passam de estátuas de ouro e prata feito por mãos humanas. Também no livro de Daniel, capítulo 4, verso 35, você pode até avançar um pouco a página aí da sua Bíblia. Daniel, capítulo 4, verso de número 35, está escrito: Quando comparamos a ele todos os moradores da terra, eles não valem nada. Ele é tão poderoso que faz o que quer. Ele quem? Deus, que faz o que quer com os anjos e com os moradores deste mundo. Não há ninguém capaz de fazê-lo parar. Ninguém que pode dizer a ele, o Senhor não pode fazer isso. Então, conforme nós podemos perceber, lendo a Bíblia, Deus permite o sofrimento porque Ele está no controle de tudo, de modo que nada pode acontecer sem a sua permissão, inclusive o sofrimento. Então, em primeiro lugar, Deus permite sofrimento porque Ele está no controle de tudo, de modo que nada acontece sem a sua permissão. Em segundo lugar, Deus também permite a existência do sofrimento por causa do mau uso da liberdade que foi dada aos nossos pais. Em Gênesis, capítulo de número 3, nós vamos ver lá, lendo a Bíblia, né? Convido você para abrir a Bíblia novamente. Gênesis capítulo 3, nós veremos a queda de Adão e Eva. Mas também nessa narrativa do capítulo de número 3, nós veremos as consequências desta queda a partir do verso de número 16 até o verso de número 19. Consequências desta queda, que é exatamente a realidade do sofrimento. Em Romanos capítulo de número 6 também, se você puder abrir comigo, você vai ver ali Paulo falando acerca do pecado original, do pecado do homem. E ele afirma que, devido a este pecado, passou a existir e ser real entre a humanidade a realidade do ápice de todo sofrimento, que é a morte. Então, Deus permite o sofrimento, lendo a Bíblia nós vemos isso, por causa que Ele está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, por causa do mau uso da liberdade dos nossos pais, que escolheram o pecado, trazendo assim a realidade do sofrimento para a humanidade. Antes da queda do homem, o sofrimento era apenas algo hipotético, mas conforme a Escritura, após a queda do homem, o sofrimento se torna uma realidade em meio à humanidade. Em terceiro lugar, Deus também permite o sofrimento por causa dos pecados dos filhos de Adão. E isso nós vemos de uma maneira muito clara nas Escrituras, principalmente nesse texto que nós vamos ler aqui, em Lamentações, que diz: Do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu ouso dizer, e sem sombra de dúvida eu afirmo isso para vocês, que
a maior causa dos nossos sofrimentos não é Deus, e muito menos nossos pais, Adão e Eva, mas são as nossas próprias escolhas pecaminosas que fazemos movido pelo nosso desejo pecaminoso. Em quarto e último lugar, para encerrarmos, Deus permite o sofrimento também, a fim de cumprir os seus eternos propósitos. É isso mesmo que você ouviu. Deus muitas vezes permite o sofrimento a fim de estabelecer os seus propósitos, principalmente na vida daqueles que lhe amam. E existem vários exemplos na Bíblia que fortificam e que servem como base para o que nós estamos aqui afirmando, de que Deus permite o sofrimento para estabelecer os seus desígnios e os seus planos. E eu quero compartilhar com vocês acerca de alguns exemplos que nós vimos na Escritura. Em primeiro lugar, nós temos o exemplo de José, conforme revelado em Gênesis, que afirmou que Deus permitiu que todo aquele mal viesse sobre ele, a fim de que fosse transformado em bênção na sua vida e a fim de que Deus cumprisse o seu propósito na sua história. Temos também o exemplo de Jó, que após todo aquele sofrimento disse que antes de sofrer conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os seus olhos lhe contemplavam. De igual forma, nós navegamos no Novo Testamento e vemos uma variedade de exemplos que, de fato, nos deixa espantados diante dos propósitos de Deus. Vemos o exemplo clássico em João 9, onde Jesus diz que havia um jovem que era cego de nascença e a causa da sua cegueira não era o pecado dos seus pais, nem os seus pecados, mas era para que Deus manifestasse nele as suas obras e os seus propósitos. Se você avançar algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver no capítulo 11, Cristo novamente deixando claro este ensino, dizendo que Deus permitiu que aquela doença viesse sobre Lázaro e até a morte Deus permitiu que viesse, a fim de que se manifestasse ali a sua glória, a glória de Deus. Se você avançar um pouco mais para as epístolas paulinas, você vai ver em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo dizendo que Deus enviou contra ele um espinho que o atormentou bastante, mas aquele espinho fazia parte de um propósito maior. Era para que ele não se orgulhasse e o poder de Deus se aperfeiçoasse na sua fraqueza. Então, por último, nós entendemos que muitas vezes sofreremos, não por causa de pecados específicos que cometemos, e nem simplesmente por causa daquilo que denominamos como um pecado original, mas para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na nossa vida, conforme nós vemos na palavra de Deus e lendo a palavra de Deus. São apenas esses motivos, irmão Paulo, que levam Deus a permitir o sofrimento? Obviamente que não. Mas são apenas estes que nós queremos compartilhar com vocês e encerrar dizendo que o sofrimento é uma realidade hoje. Mas se nós, que cremos na palavra, continuarmos fiéis a esta palavra, nós podemos ter a certeza de que um dia todo sofrimento cessará. E conforme está escrito em Apocalipse, aquele que está no trono enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas para a glória do seu nome. Amém, pessoal? Esse foi o nosso quadro Lendo a Bíblia. Espero que vocês tenham gostado e tenham sido edificados por esse conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.